Será que nós temos confiado em Deus verdadeiramente? A gente está passando por um tempo em que a nossa confiança em Deus está sendo testada quase que o tempo todo, né? É igual a Esther falou agora, né? Que chega no trabalho e as meninas já começam com a tribulação. E nós estamos orando para que isso pare. E nós cremos que Deus vai resolver. Será que a nossa confiança é verdadeira e a gente realmente fala, Deus, ó, eu sei que o Senhor vai resolver, eu não vou me preocupar mais com isso não vai mais me afetar. O que elas falam, o que elas deixam de falar, as fofocas, os xingamentos, os problemas, isso não vai mais me afetar. Por quê? Porque o meu Pai está no controle. O meu Pai já disse que vai resolver. Sabe, quando a gente é pequeno e a gente briga na rua, aí a gente sai correndo e pai, fulano quer me bater, fulano. E o pai vai lá e resolve o problema. Com Deus é a mesma coisa. Quando nós colocamos as nossas coisas diante de Deus, quando nós oramos, quando nós entregamos as coisas diante de Deus, nós precisamos confiar que verdadeiramente Deus tomou aquele problema nas suas mãos e ele vai resolver. Não adianta a gente orar, entregar na mão de Deus, a gente falar, Deus, está aqui o problema. E depois, 5 minutos, a gente sai correndo, pega o problema e fala, não, Deus não vai resolver. Não, deixa eu fazer alguma coisinha aqui para ver se resolve. Será que nós temos confiado verdadeiramente em Deus? E é engraçado que Deus ele nos dá prova do seu cuidado, de estar conosco o tempo todo. Ele nos dá prova todos os dias, ele nos dá prova a todo momento. Ele nos mostra que ele está no controle. O Salmo 125, logo no seu primeiro versículo, ele diz assim: os que confiam no Senhor, eles são como um monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. O monte de Sião é uma montanha que tem lá em Sião. Ele não se abala, ele não se mexe, ele está ali firme. E esse versículo diz que aquele que confia em Deus, ele é como um monte de Sião, ele não se abala. Ele permanece firme para sempre. Será que a nossa confiança em Deus é tão grande, tão verdadeira, tão viva, que a gente não se abala? É engraçado que a gente coloca um problema diante de Deus, a gente ora, só que as coisas de Deus são tão engraçadas que antes dele resolver, antes daquela coisa se resolver, antes de verdadeiramente a coisa ser resolvida, ela piora. Ela vai piorando, ela vai piorando, ela vai piorando cada vez mais. E a gente não entende por quê. A gente fala, poxa Deus, eu orei, eu te pedi. Por que que está piorando a situação? E quanto mais perto da solução chegar, quanto mais perto da nossa bênção chegar, pior vai ficando.
Você sabe por quê que isso acontece? Porque Deus quer saber se você verdadeiramente confia nele. Deus quer saber se você verdadeiramente vai reclamar, vai murmurar, vai ir contra as coisas que ele falou, que ele prometeu, vai duvidar que ele tem condição de resolver aquilo que você colocou para ele. É interessante como Deus faz as coisas. Quando você ora para Deus pedindo paciência, Deus não vai pegar um balde de paciência e derramar sobre a sua cabeça. Deus ele vai criar situações na sua vida aonde você tenha que ser paciente. Quando você pede mais amor, Deus não vai pegar um balde de amor e derramar sobre você, sobre a sua casa. Não. Ele vai te dar situações aonde você tem que amar. Aonde você tem que amar aquela pessoa que te faz mal, aonde você tem que amar o seu marido, a sua esposa. Sabe? A gente não recebe as coisas de graça. A gente precisa amadurecer na nossa vida cristã. A gente precisa entender que quanto mais a gente ama, mais amor Deus derrama sobre a nossa vida. Quanto mais nós somos pacientes, mais paciência Deus derrama na nossa vida. Quanto mais nós distribuímos as coisas aos outros, mais Deus derrama daquelas coisas sobre nós, porque Ele acha em nós um coração generoso, Ele acha em nós um coração que confia nele e sabe que aquelas coisas não vão se acabar, que a gente pode repartir, que a gente pode pegar o último pão da nossa prateleira e dar para aquele que necessita, porque amanhã Deus vai nos dar mais pão. Nós confiamos em Deus. No Salmo 55, no versículo 22, a palavra de Deus fala assim: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele te sustentará. Ele jamais permitirá que o justo venha a cair. O contrato do aluguel está acabando? O valor do aluguel vai subir? Entrega as suas preocupações nas mãos de Deus. Ele vai te sustentar. Ele jamais vai permitir que o justo venha a cair. Ele jamais vai permitir que um filho seu seja envergonhado. Ele jamais vai permitir que a nossa necessidade não seja suprida. Porque Ele é Pai. Ele não é patrão. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus, ele é Pai. Ele nunca vai nos frustrar, nos desamparar. Nunca. A nossa confiança em Deus precisa ser 100%. Quando nós vamos para o Novo Testamento e nós vamos ao livro de 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, a palavra de Deus fala assim: lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês.
Quantos aqui têm certeza, têm sentido que Deus tem cuidado de você, da sua casa, da sua família, daqueles que te rodeiam? Será que você tem noção? Será que você consegue enxergar? Será que você consegue reconhecer que Deus verdadeiramente tem cuidado de você? Quando você recebe uma notícia ruim, um diagnóstico ruim, e Deus vem cuidando, vem confortando, vem mostrando que as coisas não são bem daquele jeito. Aí vem um exame, mostra uma coisa ruim, aí já no outro exame você orou, colocou na mão dele, pediu que ele resolvesse. No outro exame estava tudo legal, tudo 100%. Será que Deus nos dá motivos para que a gente desconfie dele? Deus tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Se eu fosse você, eu anotava essa referência e eu colocava isso lá diante do meu espelho. E todo dia eu olhava para ele e ia ver: Deus tem cuidado de mim. Ele é meu pai. Ele tem cuidado de mim. Eu posso confiar em Deus, porque Deus é real, porque Deus é verdadeiro, porque Deus garante a minha fé, Deus me fortalece, Deus me mantém de pé, Ele é o meu escudo, a minha fortaleza, Ele é aquele que me sustenta nas batalhas, Ele é aquele que luta as minhas guerras, Ele é aquele que me enche de vitória, que me dá uma vida abundante. Porque Ele tem cuidado de nós. No livro de Provérbios, no capítulo 16, no versículo 3, a palavra de Deus, ele fala assim: consagre ao Senhor tudo aquilo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Você tem um plano? Você tem um desejo? Coloque isso diante de Deus. Pai, eu desejo isso daqui. Se for da tua vontade, Pai, concede. Eu consagro, Senhor, o meu casamento, eu consagro, Senhor, a minha gravidez, eu consagro o meu emprego, eu consagro o meu aluguel, eu consagro, Senhor, meu Deus, os meus desejos, as minhas vontades, eu coloco diante de Ti. Porque eu sei que tudo aquilo que eu fizer, Pai, será bem-sucedido. Confia no Senhor. A palavra de Deus, ela nos diz: agrada-te, alegra-te, tenha prazer em Deus, e Ele concederá os desejos do seu coração. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Quando nós nos colocamos diante de Deus como filhos benditos, através do sangue de Jesus, por causa de Jesus, nós fomos feitos filhos de Deus. Quando nós nos colocamos debaixo dessa filiação,
Deus, ele olha para nós como um pai olha para os seus filhos. E ele cuida, ele guarda, ele protege, ele sara, ele sustenta, ele supre, porque ele é pai perfeito. Em outro lugar da palavra de Deus diz que se nós que somos pais imperfeitos, cheios de falha, procuramos dar aos nossos filhos o melhor que nós temos, imagina como é o Pai perfeito, o nosso Deus, o nosso Pai maravilhoso, se Ele nos dará todas as coisas junto com seu Filho Jesus. Aquele que não poupou nem sequer o seu Filho para salvar a todos nós e nos fazer seus filhos, o que Ele vai negar para nós? Se nós verdadeiramente nos colocarmos como filhos de Deus, se nós verdadeiramente nos entregarmos a Ele como filhos de Deus, que essa palavra hoje venha te trazer um ânimo novo, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de tanta injustiça, nesse tempo de coisas caras, onde as coisas estão difíceis, onde é difícil você conquistar as coisas que você deseja. Que essa palavra venha te trazer um ânimo, venha te mostrar que você tem um Deus que é seu Pai. Que essa palavra venha te lembrar que através de Jesus você pode entrar na presença do seu Pai e se derramar diante dele, colocar as suas necessidades, e ele, como um Pai perfeito, vai suprir as suas necessidades. Basta que você tenha um coração de filho rendido ao nosso Pai. Glória a Deus! Aleluia! Que a gente possa vir a confiar em Deus. Confiar que as coisas vão sair bem feitas. Confiar que tudo vai se resolver. Confiar que esse tempo de injustiça vai acabar no nosso país. Confiar que as coisas voltarão a ser sensatas, justas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá, que você seja uma bênção, que você mostre para todo mundo que você é filho de Deus e que o seu Pai te protege, te sustenta, te mantém de pé. Não importa as circunstâncias que você esteja passando. Aquela pessoa que te espizinha, que te enche a paciência, que te amaldiçoa, que fala mal de você, você olha para ela, abençoa ela e fala: o meu Pai cuida de mim. Amém? Glória a Deus. Aleluia, graças a Deus. Pai, obrigado. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse tempo, Senhor, em família. Obrigado porque podemos te cultuar, Senhor, podemos entrar na tua presença, te prestar um culto agradável, um culto racional, te entregando, Senhor, a nossa vida. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é o nosso Pai. Obrigado porque o Senhor cuida de cada coisa das nossas vidas, porque o Senhor cuida de nós como um pai cuida dos seus filhos.
Obrigado, Senhor, porque como um filho pequeno, nós podemos nos jogar nos seus braços, na confiança de que o Senhor vai nos pegar, vai nos segurar e vai nos manter de pé, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, meu Deus glorioso. Glórias a ti, Senhor. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você quiser e puder, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos postados aqui nesse canal, eles são relevantes, eles são edificantes e eles merecem ser enviados, distribuídos até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Nos ajude a proclamar e propagar a palavra de Deus. Pegue o link dessa palavra, envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que as pessoas que você ama e que te rodeia escutem essa palavra, tenham a sua fé edificada e possam entender que Deus é o nosso Pai. É aquele que nos sustenta, nos guarda e nos mantém de pé. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Glória a Deus. Abreijos para você. E até o próximo vídeo.